Vamos viajar na maionese com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Bora viajar, viajar na maionese. Vamos viajar, vamos viajar. Todas as semanas, aqui nos sítios de todo o planeta onde há streaming, onde há uma plataforma de alojar áudio e vídeo, nós estamos lá. Não, e até pode ser em sítios onde não há, porque Sim. podes descarregar. Pois é. Fazes isso muito quando viajas para países inacreditáveis. Claro, somos uma nódoa digital que se entranha na vossa vida. Já agora vale a pena subscreverem, porque só assim é que efetivamente vão perceber que todas as semanas há novidades do Vamos Viajar na Maionese e é muito fixe. É verdade, subscrevam em vários sítios. Vaiam. Até podem subscrever em vários. Claro. E assim ouvem o mesmo episódio várias vezes. Porque não soa da mesma forma. perceberem. Não soa, se pensarem bem, não soa da mesma forma. Porque às vezes só à 10ª vez é que dizem: já percebi. Aquela parte em que. Ai, sim. Hugo Van der Ding, a parte deste programa da semana, vamos para onde? Vamos até ao norte de Espanha. Gostas do norte de Espanha? Norte de Espanha, adoro. Por acaso tenho mau conhecimento do norte de Espanha. Norte de Espanha é incrível. Mas a Extremadura e a Andaluzia já estão aqui no bucho há muito tempo. É e no meu verdade. coração também. É difícil escolher. A Espanha é um país tão diverso, com tantas realidades lá dentro. Eu estou na fase das planícies da Extremadura e da Andaluzia. Nós vamos um bocadinho para a parte mais montanhosa. Vamos até ao norte. Vamos até às bordas. Quem nunca? Buerdas. Sim, buerdas.es. Las Buerdas. Sim. De Saragossa, da cidade de Saragossa. De Saragossa, ok, desculpa. Vamos. Que fica em Aragão. Estás a ver? Aragão. A velha Aragão. A velha Aragão, que já foi um reino. Sim, Aragão já foi um reino. Sim. E piavas fininho. Sim, Correio de Aragão. Sim, era com as costas da mão. Tal e qual. Aliás, Espanha forma-se precisamente com a Rainha de Leão e Castela a casar com o Rei de Aragão e formaram aquilo que é a Espanha. Ora, Saragossa, vamos mais precisamente a um pequeno pueblas. Um pueblito. Uma cidade que não tem mais de 5.000 habitantes, que se chama Borja, em português. Aliás, Borja em português, mesmo porque é de lá que vem um famosíssimo apelido de uma família ilustríssima família espanhola, os Borja, que depois se mudam, vivem entre Aragão e Itália e conhecemos sobretudo pela forma italianizada do seu apelido, Borgia. Bem. E em Portugal ficou o Padre Borba. E o Borga. E o Borga também. O Borba era das cantigas. São Francisco de Borja, também um membro desta família. É incrível isso. É mesmo incrível. Mesmo. Mas aqui vamos, claro, vamos estar mais ou menos na nossa contemporaneidade. Vamos falar de uma figura, talvez a figura mais famosa desta pequena cidade de 5.000 habitantes. Não vamos contar, se calhar vamos contar coisas novas, mas vamos sobretudo descobrir onde está e que é feito desta figura completamente mediática de Borja e depois do mundo, que é uma senhora muito velhinha chamada Cecília Jiménez. Uau! Jiménez! É verdade, vamos relembrar quem é Cecília Jiménez. É uma senhora que nasceu em 1931. Portanto, está a borda dos 94 anos e nasceu precisamente lá em Borja, claro. Esta cidade, já vimos, tem 5.000 habitantes, uma coisa pequenucha, quase um pueblo. Papá, és um pueblo. E isto, olha, partiu até de uma curiosidade que foi pensar que será feito dela. Tinha a ideia que ela estaria viva porque seguramente quando morrer vai voltar a encher os jornais do mundo inteiro. E vamos viajar até ao dia. Ela, quando tem 81 anos, vai se tornar de facto uma verdadeira celebridade planetária. Mas vamos conhecer ou lembrar a sua história desde miúda. Ela nasce em 1931 lá em Buerjas. E não tem uma vida fácil. Ela não nasceu numa família rica, mas é uma miúda muito amorosa, muito pia.
Fininho? Pia Fininho, que era criança. Sim, piava claro. assim. Eu sou Rimena, sou Rimena. Não sou Cecília. Eu não sei se ela é Cecília Rimena, se é Rimena Cecílias. Às vezes baralho. Cecílias. Já estamos num modo de uma doença. Para dizer que é Cecília. Sou Cecília. Mas sou Rimena, imagina. É muito mais. Vamos chamar-lhe Rimena neste episódio. Sim. Uma das suas paixões, que vai acompanhá-la, como sabemos, a sua vida toda, é pintar. Okay. Ela adorava pintar. A Manta, lá em Borja. Não consigo. Ela é tão amorosa. Estás a tentar tanto. Consigo imaginá-la na Cadoc de Borja. Sim. A pintar. Maluca, a pintar bocas. aquelas mantas. Bocas alheias. Fazer sim. E para onde? Para um sítio a vários milhares de quilómetros. No Japão, queres tu? Diretamente de Aragão para o Japão. Concentra-te! Hugo! Pelo amor de Deus! Cecília Rimena é tão querida esta senhora. E fui mudar a minha. Ficamos só com uma ideia na altura de uma coisa. Claro. E às vezes os tais desmentidos ou os acrescentos à história não nos chegam. Sim, e de facto não tinha aqui mudado o chip do que achava de Cecília Jiménez e mudei completamente. Ela vai casar, ainda bastante nova, e vai ter com o marido um bar-restaurante, daquelas coisas que há muitos nestes pueblositos. Claro. Ela não tem especial amor pelo negócio, mas era o que eles tinham. Tinham assim um bar, restaurante, tapitas, tinto de verano, tal e qual. Claro, tal e qual. Claro. E ela gostava bem de sim. Não, é mesmo amorosazinha, uma mulher bastante religiosa, sobretudo ali. Espanha é toda bastante religiosa, mas ali, esta cidade em particular, tem um sítio muito, um santuário chamado Santuário de la Misericórdia, ou Santuário da Misericórdia, uma coisa do século XVI, que leva muitas pessoas àquele santuário, aquela religiosidade desta região. E lá vai sendo a sua vida comum, não é? A sua vida comum, claro. sim. Com algumas partes menos bonitas. Ela tem 2 filhos e ambos nascem com muitos problemas de desenvolvimento. Um deles com uma vida muito deformada. Os problemas que eles têm são sobretudo físicos. Um dos filhos dela tem um deles com distrofia muscular progressiva degenerativa, portanto com o corpo vai-se deformando, se quiseres, mas intelectualmente a coisa não são problemas intelectuais. E este filho, muito talentoso para o desenho também, adorava, e aquilo vai ser a obra da vida dela, é tomar conta destes 2 filhos que ela adorava, como a maior parte das mães, não é? Uma cuidadora. Uma cuidadora, sim. Os 2 com o mesmo problema. Os 2 com. Não, o outro filho nasceu com paralisia cerebral e, portanto, também muito limitado fisicamente, cadeira de rodas e tudo mais. Portanto, ela vê esses abraços. Uma história que acaba por ser um bocadinho triste, não é? Muito. Mas ela tem uma mulher muito, para além de ser religiosa, muito positiva em relação à vida e vai dedicar, de facto, aquele filhicos, como ela lhe chama. Um destes filhos vai morrer com 20 anos, o primeiro, aquele que tinha distrofia muscular, e depois a sua vida fica muito tomar conta daquele outro filho que é completamente dependente dela. Este filho morre aos 20 anos e muito pouco tempo depois morre também o seu marido, quando ele tem 60 anos e ela também mais ou menos a mesma idade, vai perder o marido, portanto fica a braços com aquele outro filho. Ela vende ou aluga, não sei, o tal bar-restaurante e vai fazer, é quase não vou dizer bem renascimento, mas diz, bem, agora tenho de tomar conta desta situação. O casamento dela tinha sido feliz e ela é uma senhora, aceitou muito bem isto é a minha missão, é tomar conta dos meus filhos. E ela usava como escapismo, porque às vezes não é fácil, não é? E ela usava como escapismo a pintura. Então pintava muitas cenas, ela adora ocres, assim, pintava as portas lá do seu. Fazia retratos das portas. Sim. Pintava cenas de árvores, de paisagens, e para ela, aqueles momentos de pintura eram de facto momentos em que ela descreve, o tempo parava e eu saía um bocadinho daquela vida que não era muito lindo, fácil. É lindo mesmo. E Cecília, aos 60 anos, viúva e acabar de perder um filho,
arregaça as mangas da bata e vai tirar a carta aos 60 anos, compra uma carrinha. Agora faz sentido o teu renascimento, da ideia do renascimento. Sim, nesse sentido. Sim, bem, agora sou eu. Não é que fosse um pesadelo o casamento, mas é bem. Por só controle da situação. Sim, claro. E vai tomar conta da sua vida para ele poder levar o filho ao que ele precisasse, não é? Ao centro de onde ele estava, ao hospital, todas estas coisas. Aqueles centros de apoio. Sim, portanto, sim. é uma mulher. Sei lá como é que se descreve, mas com esta força de vontade grande e mesmo muito amorosa, esta senhora. Até que a sua vida se vai cruzar com outro personagem, este com uma vida bastante diferente e uma personagem mais ilustre do que ela era, que era uma mulher normal, como anónima. A vida de tantas outras pessoas assim parecida. E vamos falar do pintor valenciano Elias García. Elias Garcia, que é uma rua em Lisboa. Por acaso ainda não tinha dito isto alto. Vale sempre a pena ler alto. Elias Garcia, que é uma rua em Lisboa. É um tipo que nasceu ali no meio do século XIX, em Requena. Estamos a andar para trás no tempo. Estamos a andar um bocadinho para trás. Portanto, era um tipo. Bem, ainda é um bocadinho contemporâneo da Cecília, porque morre em 34, ela nasce em 31, mas é um tipo que morre ali nos anos 30. Mas famoso. É um famoso pintor, sim. Artista. Bem, não é dos primeiros nomes de Espanha, mas tem uma obra bastante vasta. E a sua vida tinha-se cruzado com Borja nos anos 30, bem, até um bocadinho antes, porque aquele sítio era muito procurado, sítios à volta, de lugar de férias de vários intelectuais, escritores, pintores. Aquela é uma zona lindíssima, quer de património, quer de campo, iam passar lá férias de verão. E muitos deles escreveram lá coisas ou escreveram lá poemas. E este, como era pintor, resolve deixar ali a sua marca e pinta um fresco a óleo lá na igreja, no Santuário de La Misericórdia, uma coisa sem grande importância na sua obra. Aliás, sem importância basicamente nenhuma. Aquilo foi uma insistência do presidente da Junta de Borja, que estava bêbado uma noite. Assinar. Doutor, já que é para assinar. Sim, está bem, já assinei. E vai fazer um óleo lá na igreja, numa parede da igreja, uma coisa pequenina, de 66 cm por 40. Portanto, pequenina, dizes tu. 4 anos outra vez. Elias Garcia, 60 centímetros. A obra. Ele tem familiares vivos, por acaso tem. Já vamos falar de uma delas. Agora, isto não tem de facto grande importância no conjunto da obra. Claro. Isto usa-se em francês uma expressão que é o catalogue raisonné, que é o conjunto da obra de uma pessoa, quando é publicado toda a obra desse pintor, e esta nem sequer está no catálogo. Não está nem figura nessa lista. Que ele estava bêbado. Sim, claro. Sim, o doutor foi à noite à igreja lá com a namorada. Sim. E fez assim: vou fazer em 2 segundos uma coisa. E pintou um Ecce Homo, ou Ecce Homo, que é sempre a mesma coisa. É a figura de Cristo com uma coroa de espinhos na cabeça. Ecce Homo na pronúncia latina antiga, significa eis o homem, que é a frase que Pôncio Pilatos disse quando apresenta Cristo à multidão, que prontamente diz: matem-no, vai para casa, ó filha da... Sim. Sabem essa história? Frase, sim. Vai-te lavar! Andam todos ao mesmo! Sabes? Sim. Ecce Homo, que também está no meu Senhor Santo Cristo dos Milagres. Também tem, sim, exatamente. Também é uma representação desta claro, figura. Claro. Sim, exatamente. Deste momento. Deste momento da vida de Cristo. Exatamente. Estás numa fase quê? Tecno, Ecce Homo? Então, Ecce Homo. Não quer dizer, isto às vezes pensa-se que quem não dominava a latim naquela altura, que Pilatos estava a querer insinuar que com quem é que te deitaste ontem? Com homens. Eis o homem. Ecce Homo, este é homo, não significa este é homo, significa eis o homo. A nossa brincadeira é sempre para os bandidos, neste caso Pôncio Pilatos. E lavou as suas mãos. Claro. Por via da pandemia. Sim. Por acaso Pôncio Pilatos ia escapar. Era mais de 30 segundos, não era sempre? Era sempre assim. Eu lavo as minhas mãos. Sim. Em todo o assunto. Queres comer sopa ou peixe? Eu lavo as minhas mãos. A sopa ainda está boa, Pôncio. Eu lavo as minhas mãos. Prova. E
pronto, e então lá vai fazer aquilo. Ele deixou essa obra lá? Deixou essa obra. Ele pinta mais ou menos por volta dos anos 30, cerca dos anos 30, não sei. E é um fresquito, um fresco é quando se pinta sobre frescos. Sim. O Vaticano tem uma secção de frescos incríveis. A secção dos frescos do Vaticano. Sim. São corredores inteiros. Sim, e ainda por cima estou a descrever este é que é homo, estou a descrever uma coisa que já toda a gente viu milhões de vezes. Parece que estou a dizer uma coisa que nunca ninguém viu, sabe exatamente. É provavelmente de ser uma obra sem valor nenhum, provavelmente dos mais famosos é que é homo da história pelo menos da arte contemporânea. Se eis o homem, eis a publicidade desta hora, mas palavras do nosso patrocinador. Patrocínio! E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Hugo, emprestas-me as chaves do teu carro. Até o teu carro? Vendi-o para continuar a jogar. Mas agora ando muito mais a pé. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. São mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. Estamos de volta e o nosso lugar geográfico deste episódio, norte de Espanha, um pueblito. Um pueblito se chama... E uma figura até agora anónima. Uma anónima? Anésima? Sim, anésima. Anónima sou eu. Sim, ela era completamente desconhecida, nem no supermercado a conheciam. Mas nesse pueblito tinha lá ficado uma obra de Elias Garcia. Elias Garcia. Que lá tinha deixado nos anos 30 a sua marca, uma figura da cara de Cristo, lá no tal Santuário da Misericórdia, uma igreja do século XVI, tudo muito bonito. E a Cecília era muito ligada a este santuário. Lá ia à missa quando era muito criança, ia à missa com a sua avó, foi lá que ela casou, portanto ela gostava muito lá. Ia à missa, lá ia todos os dias. Sim. E pronto. E ela vai olhando para aquilo tudo e fazia-lhe muita pena ver aquele homem que nesta altura tinha... Estamos já nos anos 2000. Sim. Portanto é uma pintura com 70 anos. Sim. E muito degradada. Claro. Estava mesmo em muito mau estado. E ela já há vários anos que vinha recuperando, porque ela pintava, não é? Sim. Falava com o padre e ele disse: dei uns retoques. E ia recuperando a imagem pintada à maneira como ela sabia. Dar uma puxadazinha naquilo, não é? Sim. Um bom deckzinho para aquilo brilhar mais um bocadinho. Pois, ir lá com os seus pincéis. Sim. Eu arranjo, doutor, eu faço isso. Faço isso. Aliás, até porque não era ela a única a queixar-se de que a pintura estava em mau estado. O cura lá da zona talvez não se interessasse muito pelo assunto, mas quem se interessou bastante é uma tipa muito fixe que se chama Teresa Garcia, que é a neta do Elias Garcia. Do pintor. Sim, ela própria mais ou menos da idade da Jiménez. Sim. Ela não vive em Borja, mas sabia que havia lá aquela coisa do seu avô e fazia-lhe muita pena que ele tivesse em mau estado. E ela pensou: isto é uma vergonha estar assim, deviam mandar restaurar. Recordamos que mesmo assim é uma obra marginalizada. Sim, mas do catálogo principal do... Claro, é uma obra. Claro. Com algum reconhecimento em Espanha. E ela fazia-lhe muita pena ver aquilo assim. Quando lá ia ao santuário, falava com o padre e ele dizia: pois temos que mandar restaurar. Mas nem sabia ela, claro, nada fazia. Ela, quando lá ia, via que estava tudo mais ou menos na mesma. E a Cecília, desde há anos, vinha de facto de restaurante, só que dava sempre na túnica assim uns tons. Só que naquele fatídico dia... Isto vai começar. Naquele fatídico dia 7 de agosto do ano 2012, a Cecília pensou: mas isto a cara é que não está bem. A cara está muito desfeita. E vai lhe dar uns toques. Ela mais tarde vai explicar e essa parte eu não tinha sequer presente. O que ela fez foi: eu preciso de limpar isto para depois fazer melhor por cima. E deitou-lhe, diz ela, água ras, não estando a contar que a tinta desbotasse toda. E o que ela pensou foi: o melhor agora é deixar secar e depois eu venho cá dar os retoques na cara. Só ainda que... tentou compor um bocadinho aquilo. Aquela água, aquela aula de química teria explicado que a água ras sobre óleo. É tudo péssimo. Aquilo foi tudo péssimo. Aquilo vai ficar o borrão que nós conhecemos. Ela ainda tenta vagamente dar uns toques. E agora, esta parte é que talvez não seja tão conhecida e faz alguma justiça à Cecília, e ela insistia muito nesta tecla. Ela não acabou o seu trabalho de restauro. Ela faz aquilo e pensa: bom, agora tem que secar. E foi de férias. E teve de férias. Teve de férias
3 semanas. Largou a questão, sim. Era de 7 de agosto. E é aqui que durante as suas férias o mundo vai conhecer esta história. A bomba vai estourar. O meme logo por do ali. ano. A história. Bem, sim, talvez um dos mais famosos da história da internet. A coisa passa mais ou menos despercebida. O cura vê aquilo, fica assim, bem, que horror. Mas a Cecília supostamente havia de voltar para. Sim. Há muita polémica se ele sabia, ele depois diz que não sabia, ela diz claro que sabia, então eu ia fazer isto sem o padre saber. Bom, estava a lavar as mãos como ao outro. Claro. O que sabemos é no dia 21 de agosto, portanto, 7 para 21 são 2 semanas, não é? 7 e 7 são 14, com mais 7, 21. Olha, são mesmo 2 semanas. Genial. Eu só sei assim: 7 e 7 são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados e não gosto de nenhum. Agora que pensem. Está lá a polémica. Isto, como? Claro. E a criada lá de cima é feita de papelão. Quando vai fazer a cama, diz assim para o patrão exatamente esta frase que eu te acabei de dizer. Portanto, sim. Agora, por isso é que é preciso muito cuidado com o pessoal doméstico que nós metemos em casa. Claro. Imaginem, por exemplo, esta criada que ainda era feita de papelão. Imagina o estado em que ela não vinha ter 7 namorados e não gostar de nenhum. E é feita de papelão. Imagina. Mas nem por isso era menos porca. Não. Por o contrário. E há uma jornalista de um órgão de comunicação social e da zona chamado Heraldo de Aragón. Tu lês? Sim. Subscrevo. Heraldo de Aragón. Mas por acaso dá um apelido bem chique. Pois dá. Sim. Heraldo. Quem é o menino? Gostavas de chamar Tiago Heraldo de Aragón? Sim, claro. Podes chamar-te. Ficas a partir de agora, Batizushi Tiago Heraldo de Aragón. E ela vai publicar o escândalo. Aquilo que começa por sair depois para ir no El País com uma. Bem, é agosto, ainda por cima isto correu tudo. Claro, silly season pura e dura. Só. E de repente uma história. E sai a primeira coisa, sai uma notícia muito pequenina, mas já com a fotografia do trabalho do resultado no El País, imagina. Só que silly season, isto vai rebentar completamente a BBC, o Le Monde, a CNN, os programas todos cómicos. Bem, antes da parte cómica, isto foi visto como um escândalo. Isto, antes de ser cómico, foi gravíssimo. Um atentado ao património, claro. Considerado, porque é o que interessa também falar, não é? Pois. Porque aquilo não tinha importância particularmente artística grande, não se falou desta altura. Considerado o pior restauro da história, e aquilo, há mesmo. O início é de enorme indignação. O povo de Borja vem para a rua e a Cecília de férias. E há uma sobrinha que ouve falar daquilo, a sobrinha dela, que vai ser assim o grande apoio da vida dela. Ela diz assim: eu não sei se ela, mas imaginar que mora em Madrid. Acho que não é assim tão longe, em Saragossa. Tia! Ela começa a ver aquilo tudo e diz assim: ai, Deus queira que não seja a minha tia. Oh meu Deus. Porque aquilo é mesmo de. O governo fala. Estás a ver? O governo a falar. Claro. As autoridades a falar. Imagina o próprio El País a pedir justificações. Sim, a dizer assim, quem é que autorizou isto? Bem, não sabemos se isto não se enquadra num crime de lesa património. E entretanto, a sobrinha a dizer: eu nem vou dizer nada à minha tia, mas será que é ela? Será que não é? Até que ela ouve a ler no Facebook a dizer, com a imagem, e a dizer: é uma anciana, portanto uma senhora de idade. De Borja, e ela diz assim: Cachim. é a minha tia. Cá está. E não lhe conta logo a Cecília dá a volta das suas férias. Férias no Inatel, lá da zona. No Inatel, sim. E ela vai dizer, e ela chega e há uma cunhada que lhe diz assim: Cecília, eles querem te prender, tu vais presa. E ela vai aos bocadinhos, tem o povo de Borja furioso com ela, e ela vai aos bocadinhos percebendo o que lhe aconteceu. Ela tem uma depressão gigante, fecha-se em casa. Pá, pavor, imagina. Medo, sim, sem perceber nada daquilo. A ira tornou-se meio mundo. Um monstro, sim, com possibilidade de ser presa e tudo mais. A sobrinha vai ter com ela, ela diz: ela destruída, só chorava, não saía da cama. E o mais comovente disto tudo é que, eu acho mesmo comovente, a sua tristeza era dupla. Era ter-se tornado de repente a figura mais odiada de Borja, de Espanha, quiçá do mundo. E também a parte religiosa, porque ela dizia assim: será que eu deformei a cara de Cristo? Para ela era um pecado enorme, porque ela era uma mulher muito religiosa. E a sobrinha a negar completamente. Não está ótimo. É verdade, o padre lá disse: eu não sabia de nada, aquela coisa que eu já contei. O padre quis dizer: vamos já rapidamente tapar com cal. Bem, enfim, tudo péssimo. E é quando ele quer pintar aquilo que a igreja é ameaçada com um processo judicial. Não só você pintar, aí é que é mesmo um crime, lesa património. Claro, a neta do pintor
Vale a pena ver entrevistas com ela, por causa assim. Passada. Não. Não, que não tem mais graça. Ela depois fica um bocado chocada. Mas ela, quando lê, ela diz assim: bem, eu estava numa cerimónia até de homenagem ao meu avô e o alcalde, portanto, o presidente da Câmara, veio falar comigo e diz assim: ó, Dona Teresa, temos uma coisa chata. E ela disse assim: e eu ia preparada para péssimo, mas não ia preparada para aquilo. E ela diz: e ela já é uma senhora de idade, não é? Uma claro. Ela disse: eu só consegui estar a gargalhar durante 5 minutos com toda a gente seríssima à minha volta. Porque eu não queria acreditar que aquilo estava a acontecer. Eu pensei: isto é uma brincadeira. E ela riu-se muito, mas depois disse assim: bem, mas é uma coisa grave. Estamos a falar de uma coisa já toda. Não há hipótese de não terem visto já. Sim. Isto que estamos aqui a falar. Claro. Só que depois desta grande notícia de horror, odiada mesmo, odiada. Claro. E com televisões do mundo inteiro, do Japão ao Chile, à porta de casa dela, ela trancada na cama a chorar, a dizer: o que eu fiz? Eu ainda não tinha acabado. Há aqui uma volta. Já ninguém ouvir nada. Não, sim, era a figura mais odiada de Borja. Até que há aqui uma volta que só a internet é que consegue fazer, que é, ela começa a ser pescada já não pelos canais de notícias, mas sim pelos canais pelos programas cómicos, o Conan O'Brien, todos eles fizeram. Sim, há todos, estamos a falar de canais americanos, claro, que espanhóis, sim. Os europeus, toda a gente fez piadas com isso. Que era tipo, transformou Cristo num macaco com um fato torto, e depois entra um macaco com um fato torto, dizendo, enfim, e depois os enormes memes que se fizeram na internet. Isto tornou-se um fenómeno absolutamente viral no mundo inteiro. Ela vai saber. Surreal. Lá não estava ligada à net, mas a sobrinha vai dizendo mais ou menos como se passa. Ela não saía da cama a chorar, e o momento final é que de repente começam milhares de pessoas a ir a Borja para visitar o Dito. E aquilo que era uma cidade perdida no mapa, que ninguém sabia o que era, tirando algumas pessoas que lá iam visitar, de facto tinha uma coisa, tem um património interessante, esta igreja, para tudo mais. E a própria obra completamente marginalizada, não é? Sim, e de repente eram milhares, mas mesmo milhares e milhares de pessoas que começaram a encher as ruas, os negócios de Borja, e de repente a cidade de Borja, ali de 5 mil habitantes, percebeu: a Cecília pôs a nossa cidade no mapa. E então, Cecília, presidente, já! Tal e qual. E está ela a chorar na cama quando começa a ouvir na rua palmas e começa a ouvir centenas de pessoas a bater palmas. É muito incrível. Louco. É muito louco. É incrível. Passou várias fases essa história. O anonimato, o ódio e agora a aclamação. Batiam palmas e gritavam: Cecília, te queremos! E ela sai da cama e vem à porta, e a vida dela tinha mudado. Tornou-se a pessoa mais querida de Borja. Sim, com homenagens, com uma cobertura mediática gigantesca, sobretudo em Espanha, e ela ser a figura mais amada de Borja. Ela, durante o primeiro ano, e aí muda, e ela começa a dizer: isto afinal serviu para alguma coisa. A igreja rapidamente percebe, até para controlar as pessoas, percebe que tem que fazer alguma coisa. As enchentes de milhares e milhares de pessoas do mundo inteiro mesmo. E começa a cobrar primeiro €1, depois agora €3, e começa a fazer bastante dinheiro para as obras de recuperação da igreja também. E fazem uma ideia que está lá, se quiserem visitar, um mapa do mundo onde cada visitante podia pôr a bandeirinha de onde tinha vindo, e já vai no 10º mapa do mundo, que eles depois vão mudando, e percebe-se que há gente de todo o mundo, nomeadamente destes anos, são 10 anos no fundo, mais ou menos, que se passaram. Já recebeu a visita de 300 mil pessoas e são de 120 países diferentes. Portanto, isto é um fenómeno gigante. Um lugar que era deserto. Nada, né? Até então. Nada. E a Cecília Jiménez torna-se uma celebridade, sobretudo em Espanha, vai aos programas todos de televisão e apaixona toda a gente pela sua simplicidade, pela sua simpatia e pelo se perceber que não era, ela tinha sido
descrita na imprensa, isso é o que tinha inicialmente como uma louca, uma velha maluca, chegou ali e fez não sei o quê. E começa-se a perceber, ela começa a mostrar outros quadros dela, não vou dizer que são coisas extraordinárias, não é? Van Dyck, mas são quadros normais de uma velha. E sobretudo uma boa pessoa, não é? Enorme, um coração imenso boa pessoa. E depois também a sua própria história pessoal e tudo mais começa a aparecer, e ela torna-se de facto uma pessoa que toda a gente adora, a Espanha inteira apaixonou-se por Cecília Giménez. E vão vendo outras obras, ela faz exposições, não é? Claro, depois aparecem muitos especialistas de arte, uns a dizerem isto é uma vergonha, o que ela fez é destruir, outros a dizer, até a comparar aquilo ao quadro do O Grito, do Munch, a dizer, não, isto é uma coisa. Claro, o drama ali é que ela estava a fazer por cima de outra coisa que já lá estava. Mas isto é uma expressão artística que existe. Ela começa a vender os seus quadros. Há aqui uma parte onde ela faz uma espécie de um processo judicial, porque ela diz: eu também tenho direito ao dinheiro que a igreja está a fazer, que era bastante dinheiro, e ganha esse caso, porque aquilo, temos direitos de autor, e trata, mas deu. Todo o seu dinheiro foi doado para um hospital, sobretudo também para um centro onde o seu filho era tratado. Portanto, essa é mesmo incrível. É mesmo incrível, sim. E depois isto dá merchandising gigantesco. Claro. Há uma companhia de vinho, há uma empresa de vinhos, uma bodega ali da zona que faz vinhos com o rótulo da cara dela, e ela torna-se de facto uma embaixadora da cidade de Borja. Ela durante um ano não foi capaz de ir lá visitar. Até que há uma cantora espanhola conhecida, Corita Viamonte, que foi lá à casa dela. Oh, querida, venha cá. Sim. Vamos cá tomar um café. Sim, e é muito bonita essa parte. E ela vai visitar pela primeira vez a sua obra e olha, e ela diz assim: não percebo. Sim. Não percebo que é este escândalo. Porquê este escândalo? Sim, de facto, talvez não esteja assim. Igual não está, mal não ficou. Sim, também, tanto escândalo. Mas de facto é mesmo incrível como esta história deu a volta, dela se tornar uma personalidade. Depois eu acho que se calhar no resto do mundo a história parou só ali, não é? Esta outra parte não é menos conhecida. Mas em Espanha não, ela torna-se de facto a namoradinha de Espanha. Esta mulher com 80 e bastantes anos. Todo o dinheiro que ela fez daí se doou, como eu já disse. Isso é muito fascinante, é muito fascinante essa parte. E era bastante considerável. E de facto a cidade de Borja entra numa rota, sim. Tu visitas, tens uma exposição. Agora cá fora a exposição é que é homo, tem a símbolo é o dela, não é? Pois, que não é obra original. Who cares? E tens é muito engraçado ver, tens um sítio onde podes tirar fotografias dentro da cara, como se fosse a cara dele. Tens sítios, tens uma exposição que conta esta história inacreditável de um dos fenómenos mais virais do mundo, e podes ver os memes todos que foram feitos na altura. Realmente a internet foi poderosíssima neste tópico. E portanto tens um roteiro em Borja, a cidade vive basicamente daquela obra, e de vez ela continua a ir quase todos os dias ao santuário, e muidas vezes há um grupo de turistas que apanha sorte ela e começam a dizer é Cecília, e tiram fotografias com ela, e ela adora esta proximidade, não é? Proximidade. Sim, é verdade. Claro, e esta afluência de gente à sua cidade que ela adora, como toda a gente adora o seu sítio onde nasceu, não é? E de repente ver que aquilo está nas bocas do mundo e toda a gente conhece Borja, e vêm estes tais. Hoje em dia são, penso que 10 mil ou 20 mil turistas por ano, que ainda assim é extraordinário. Uma cidade triplica a sua própria população, claro. É verdade. E pronto, com esse dinheiro paga-se a manutenção do santuário, paga-se guias para fazerem guias. Ganharam todos. Toda a gente ganharam todos. Tal e qual. Muitas homenagens, e tornou-se, sobretudo, no resto do mundo, pelo menos em Espanha e também cá, tornou-se no resto do mundo um ícone da cultura pop. Ela tornou-se um ícone. Claro. E dá a volta completamente e torna-se quase dizer assim: ela fez muito bem, isto é a melhor aqui, obra há lugar para Pollux e não há lugar. Tal e qual. E muitos historiadores a dizer: não, isto tem muita validade, a arte vive também destes enganos. Antes de contarmos o que aconteceu e onde está hoje Cecília Giménez, já que estamos à boleia de falar da arte, vamos ouvir um especialista na matéria, para pormos efetivamente. Para dizer assim: isto é ótimo, façam também, façam na última ceia. Vamos ouvir o nosso especialista e querido amigo Anísio Franco, do próprio Museu Nacional de Arte Antiga. Ela não é uma restauradora, ela é uma amadora,
uma entendida que resolveu avançar com o restauro de uma pintura sem ter categoria ou preparação técnica para o fazer. E te posso-me lembrar de alguns casos que tenho visto um pouco pelo país fora, nomeadamente algumas pessoas que se dizem habilitadas. A questão é que alguns destes aventureiros, digamos, que campanham pelo país fora, se dizem habilitados de forma a ganhar dinheiro com estas questões do restauro. Nomeadamente, um restauro que eu soube de um retábulo em talha dourada, em Beja, foi em Beja, em que os restauradores usaram palha de aço. E eu pensei de mim para comigo, porque é que não usariam CIF? O CIF é talvez mais eficaz. E lembra-me disso, lembrando de outros restauros desta vez no norte do país. Cheguei a uma igreja e quando entro, cada um dos retábulos, entre 10 retábulos de talha dourada, cada um tinha uma cor. Mas então o ouro não é todo da mesma cor? O ouro de que eles eram cobertos, folha de ouro, não é todo da mesma cor? Pois cada um deles tinha uma cor, era tutti frutti. Isto tem a ver naturalmente com as irmandades que mandam restaurar e com as posses que vão tendo, dependendo de época para época, foram mandando fazer os restauros, quer ditos restauradores, em determinadas alturas, em alturas diferentes, e eles foram purpurinando o retábulo à cor que na altura dava mais jeito e, portanto, aquilo parecia um carnaval. Mas o mais calamitoso foi, com certeza, aquela que a Irmandade do Santuário de Nossa Senhora das Pressas mandou fazer ali, na freguesia da Aldeia das 10, mandou fazer a um grupo de supostos habilitados que fizeram um trabalho de bricolagem, parece que uma universidade sénior de Coimbra que se habilitou a fazer o restauro destas peças. E o que resultou é uma quantidade de capelas, há uma quantidade de capelas nesse santuário, aquelas famosas capelas do Senhor dos Passos que chegam até ao santuário, e felizmente só a Irmandade só teve dinheiro para mandar entregar a estes habilidosos. Reparem, um restaurador é uma espécie de um médico, um profissional qualificado. Não é o mesmo que entregar a um curandeiro uma pessoa que está com um cancro. Essas peças têm vida, são muitas vezes últimos da sua espécie, e estamos a entregar o património nacional nas mãos de curandeiros. Obrigado, Anísio. Obrigado, Anísio. Realmente isto é para respeitarmos a arte como deve ser, claro, não é só agora começarmos a destruir. Este episódio ter assim alguma instituição representada. E tal e qual. E agora vamos à parte final, que era a pergunta que fazemos neste episódio, que é feito de Cecília Jiménez. Esta onda de fama vai se expandir para muitas áreas para além dos memes. Já houve vários documentários, há uma curta cómica britânica, há um filme também que está a pensar-se fazer, penso, com o António Bandeiras, e há sobretudo uma ópera que estreou em Las Vegas, uma ópera, é verdade, uma produção à série, com o libreto do Andrew Fleck e a música do Paul Fowler, que se chama Behold the Man, Cecília Jiménez. O tipo que escreveu o libreto do Andrew Fleck vai visitá-la e fica, e como não, apaixonado com ela e pela maneira como ela conta tudo e o que ela vai dizer. A ópera não é a brincar, não é gozar com ela, não é fazer pouco dela. Pelo contrário, é mostrar bem todo o seu percurso de vida e o coração com que ela fez aquela borrada, depois, em boa verdade. Que conversão de tudo o que aconteceu aqui, que grande volta. É mesmo incrível. E a sobrinha da Cecília, tal que nós falámos, sim. Que não seja a minha tia. Deus quis que fosse. Foi a Las Vegas ver a estreia desta ópera e adorou. A Cecília já não foi, ela é viva, sim, mas já estava muito velhinha. Tem 94 anos hoje. Vive com o filho, que o filho sobreviveu, que tem 65 anos, vive no mesmo lar. Ele está de cadeira de rodas, ela também está de cadeira de rodas. Ele está muito mais limitado fisicamente do que ela. Sim, até há muito pouco tempo, talvez 1 ano ou 2, ainda se consegue ver entrevistas dela. Hoje já não é possível. Ela está muito surda, também praticamente cega, e sofre de demência, portanto já não se lembra daquilo que fez. Ou seja, não é verdade. Ela lembra-se da história, já bastante afetada a sua memória, mas há uma coisa quase redentora de ela de repente. A demência e
talvez também alguma reflexão, ela vê naquilo tudo que lhe aconteceu um presente de Cristo. Ela é muito religiosa, como eu disse. Ou seja, ela deixou, já acha aquilo bonito, né? Mas ela diz assim: Cristo deu-me um presente de tantos anos de serviço que eu tive, sobretudo com os meus filhos, e tanta tristeza que a minha vida foi tão cheia. E Deus deu-me deste presente de ter feito uma coisa, um palco de bondade, não é? De amor à volta dela. Incrível, é mesmo incrível. Sim. E achei muito comovente num dos documentários que vi sobre ela, uma coisa que disse uma vizinha dela, que conhece desde sempre, disse assim: em boa verdade, a Cecília nunca achou feio o seu restauro que fez do É Que Eu Amo. Sempre achou que tinha ficado bonito, não via ali coisas feias. E agora, sobretudo que está de mente, para além de não achar feio, acha mesmo lindo, acho que ficou lindíssimo. E, aliás, mostram-lhe às vezes fotografias do original, e ela diz: que feio, credo, que feio. Que é isto? Estava tão feio, ficou muito tão escurecido. Tem alguma razão. Sim. E ela vê de facto esta fama que ganhou como uma dádiva pelos seus anos de verdade. E na verdade é uma dádiva que vai tornar, às vezes esquecemos disso, tornou-a uma das pintoras contemporâneas mais famosas de Espanha. Não há hipótese de dizer que não é. Chupa Velasquez. Não dá para dizer que não. Agora, o que disse aquela vizinha, disse assim: porque os olhos da Cecília sempre foram assim. Ela vê beleza em tudo. Uau. E faz um paralelismo muito curioso e comovente, que é tal e qual como aos seus filhos, que eram, aos olhos do mundo e dos outros, rapazes deformados, não é? Dois rapazes deformados, de quem as pessoas se riam também, sobretudo as crianças, quando são mais miúdos, tal como se riram, o mundo inteiro se riu da sua pintura. É verdade. E que a Cecília, diz esta vizinha, sempre os viu como os rapazes mais bonitos do seu pueblo. É assim que acaba esta belíssima história da Cecília Giménez. Uau, gostaste? Um episódio cheio de amor mesmo. É mesmo. E com muito amor, a nossa equipa de sempre, a produção da Força de Produção, a arte da lavandaria, ainda também a videografia da Matilde Calado. Ver a imagem outra vez. Matilde Calado, peço imensa desculpa. Banda sonora do Noise Earth, voz off Mia Tomé, o patrocínio da Bacana Play. Estamos de regresso na próxima semana. Subscrevam e sigam a Cecília Giménez no Pornhub. Tem lá uma continha à vossa espera. Maduras. Vamos viajar na maionese com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro.